O demônio manifesta no culto para acabar com a ordem no culto e impedir que a igreja seja instruída na palavra. Ah, pastor, mas então o demônio não pode manifestar no culto? Não é que não pode, mas o lugar dele manifestar não é no culto. Mas o demônio não vai manifestar a hora que a gente quer? Não. O demônio vai manifestar a hora que Deus quer. Né? O demônio não vai manifestar a hora que eu quero. O demônio não vai manifestar a hora que ele quer. O demônio vai manifestar a hora que Deus permitir, a hora que Deus quer. E se Deus já falou que o culto tem que ter ordem e decência, Deus vai permitir que o demônio se manifeste e acabe com a ordem do culto? Irmão, você presta atenção como isso é ridículo. Muitos demônios, irmãos, eu acho que centenas não, mas dezenas, com certeza dezenas e dezenas de demônios já expulsei dentro do culto. Acabava com o culto, não tinha pregação, mas eu também não entendia muito da palavra também, era novo convertido também, não ia adiantar também pregar a palavra. Acho que Deus estava me treinando mesmo, entendeu? Eu também não entendia muito da palavra. A profeta falou com 1 ano de convertido que eu tinha que ser ordenado a pastor. Eu já virei pastor com 1 ano de convertido, já contei essa história, depois eu voltei atrás e comecei de novo, e aí foi ordenado de verdade com 7 anos de convertido, entendeu? Então, irmãos, quando eu entendi que demônio não tem que manifestar no culto, só a partir do dia que eu entendi isso, nunca mais manifestou no culto. Nunca mais. E eu entendi que isso é bíblico, porque veja bem, que oportunidade que Jesus perdeu, né? Para expulsar um monte de demônio. Você sabe, Israel, Jesus expulsou muito demônio, tinha muita gente demoniada naquela terra. Já pensou? 5.000 homens na primeira multiplicação dos pães, fora as mulheres e crianças, quanta gente endemoniada não tinha ali? Quantos demônios Jesus expulsou ali? Nenhum. Segunda multiplicação dos pães, tinha 4.000, fora as mulheres e as crianças, quanta gente endemoniada não tinha ali? Nenhum. Não se vê na Bíblia ninguém expulsando demônio nos cultos, nem nos cultos públicos. Porque geralmente naquela época não tinha uma igreja, o prédio, mas tinha as reuniões de celebração da igreja, como culto público. Né? Então, essa multiplicação dos pães, por exemplo, é uma celebração de culto público. Entendeu? Então, aonde que se expulsavam os demônios? No evangelismo. Qual foi a principal? Na verdade, tem uns outros textos assim que dão umas dicas mais ou menos, que Deus fala de maneira clara, bem clara mesmo, uma ordem para expulsar demônio, só tem um lugar só. Quer dizer, tem os evangelhos, né? Mas ela se repete nos evangelhos, mas é um texto só. E é esse aqui, ó. Né? Marcos 16, 15 a 18. Ele se repete, mais ou menos, né, nesse mesmo princípio aqui, ele se repete em outros evangelhos. Mas praticamente essa é a base do texto para expulsar demônio. Disse-lhes: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem nas mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Quando que Deus deu essa ordem aqui? Né? Quando estava enviando os apóstolos para o evangelismo. Entendeu? Aonde que você vai? Veja bem, quando aqui fala pegar em serpentes, escorpiões, é aqui para nós hoje, isso aqui é totalmente espiritual. Nós temos que entender no sentido espiritual. Mas para eles não era não, irmãos. Para eles até tinha o sentido espiritual também, mas isso aqui para eles era o sentido maior, era no sentido literal mesmo, porque eles iam atravessar matas, rios, entendeu? E eles iam encontrar serpentes e escorpiões, entendeu? Aqui não está falando de dentro do culto, dentro da igreja, serpente e escorpião, né, mãe? Já pensou? Vocês estão todos sentados aí, vem uma serpente assim, cabeça andando assim no meio, entendeu? Serpentes e escorpiões. Irmãos, isso aqui é uma dica para evangelismo. Os discípulos saíam para evangelizar. Entendeu? Pastor, meu senhor disse que não pode
que não tem como manifestar um demônio dentro da igreja? Irmão, toda regra tem exceção. Eu não duvido que um dia possa manifestar um demônio aqui dentro. Tudo bem. E se ele manifestar, o que nós vamos fazer? Ai, demônio, aqui tem o poder, vamos fazer uma roda, mandar fogo nele. De onde você veio? Para onde você vai? Não. Entendeu? Pega 2 obreiros, arrasta lá para o escritório e expulsa esse demônio lá, e o culto tem que ter ordem e decência. O culto tem que continuar com ordem e decência. Entendeu? O culto tem que continuar com ordem e decência. Olha Marcos 1,34. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem. Porque sabia quem ele era. Entendeu? Não lhe permitindo que falassem. Agora uma pergunta boa que eu faço para você. Que me esqueci de falar isso de manhã, viu, antes? Uma pergunta boa. Por que essas igrejas que gostam de expulsar demônio, geralmente o endemoniado é o mesmo? Você vai lá, está um cara manifestado, uma mulher manifestada lá. Você volta daqui a 6 meses, é a mesma pessoa. Por quê? Porque o demônio está querendo dar show na igreja. E você fala para mim, se você conhece outras igrejas que trabalham com isso, você fala para mim se eu não estou falando a verdade. Você vai lá, as pessoas que estão caindo na frente manifestando, geralmente é praticamente sempre as mesmas. Por quê? Primeiro, o pastor não tem interesse em que a pessoa seja liberta. Porque ele não está querendo libertação, ele não está preocupado com o bem-estar da pessoa, ele está querendo dar o show dele. Segundo, entendeu? O demônio não tem interesse que a pessoa seja liberta. Terceiro, muitas vezes a pessoa nem está totalmente possessa, é carnalidade mesmo. Soberba da vida, ela quer estar lá na frente para se aparecer. Se aparecer... Mas como assim manifestar demônio na frente da igreja é se aparecer? Irmão, você não sabe até onde vai a soberba do homem. Meu Deus, tem assaltante que assalta, mata e vai preso para ser famoso, irmão. Você não sabe até onde vai. Pessoal, não interessa que seja por causa de um demônio, mas é importante que me vejam, que eu existo. Mas certa vez foi muito engraçado, porque o irmão chegou para mim e falou assim: aí eu estou indo fazer uma visitinha ali na igreja ali, né? Aí, muito engraçado isso, né? Ele falou assim: pastor, a igreja lá, está tudo errado. A palavra que eles pregam, pastor, é um absurdo. Tudo diferente do que está escrito, mas diferente, mas aberrações mesmo. Falei, irmão, mas por que você está indo lá então? Ele falou, não, porque a palavra deles é errada, mas a oração é boa, a oração é forte. Falei, ó. Era só o que faltava. Se a palavra é falsa, a oração também é, irmãos. Pelo amor de Deus. O pessoal é aqui da nossa igreja. Estava meio novo na época, né? Não entendia muito. Agora ele sabe. Agora já aprendeu. Né? Pessoa aqui da nossa igreja. Mas, não está aqui agora. Mas pessoa joia, pessoa gente boa. É que estava novo, não tinha tanto entendimento ainda. Prestou atenção? Então, quando você está meio novo, você está coisa, às vezes, né? Mas tem gente que gosta de ser enganado, né? Mas, com certeza não gosta de ser enganado, porque se eles gostassem de ser enganado, estava lá. Né? Não estão aqui. Né? Então, olha aqui agora. Lembra que eu falei que a instrução de Deus para manifestar demônio, ela era para evangelismo. Entendeu? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, tem um erro muito grave também, a pessoa achar que para a pessoa se libertar, o único jeito é que venha um pastor poderoso, impõe a mão e ela se expulsar o demônio. Não, a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se a pessoa vier vindo na igreja, ela vai conhecendo a Bíblia, ela vai se libertar. E, na verdade, também não existe oração poderosa que expulse um demônio. Aquela oração que a gente faz e a pessoa levanta e dá uma melhoradinha, aquilo ali é um princípio da libertação. Só o que liberta verdadeiramente é a palavra. Não existe outra coisa que liberta, a não ser a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Não tem outra coisa que liberta. A palavra é que cura, a palavra é que liberta, a palavra é que salva, a palavra é que transforma a sua vida. A palavra que leva você a se arrepender, tudo é a palavra de Deus. Né? Então,
Nós lemos o início do texto que fala quando os discípulos foram enviados. Agora nós vamos ler o final. Uma parte mais ali para o final. Lucas 17. Lucas 10, 17. Nós lemos em Marcos lá, mas o texto na verdade é o mesmo. É que os evangelhos citam, né, essa mesma passagem. Então, Lucas 10, 17 a 20. Então regressaram os 70, eles estão falando do regresso deles. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Quer dizer, os discípulos foram enviados, Deus falou para eles: vou dar poder para vocês para expulsar demônio, pegar serpentes e escorpiões, e eles voltaram maravilhados. Senhor, o que o Senhor falou não é que aconteceu mesmo, os demônios, eles nos obedecem. Eles voltaram maravilhados. E aí o que é que Jesus falou para eles? Versículo 18. Mas ele lhes disse, ele que é Jesus, ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, mas sim porque o vosso nome está escrito no céu. Como quem diz: expulsar demônio todo não expulsa, até um demônio maior expulsa outro menor. Agora, o nome está escrito no céu, aí é a glória. Aí você pode se alegrar, né? Porque tem muita gente que não é salva e está expulsando demônio, né? Você sabe que uma pessoa possessa com um demônio maior, ela pode expulsar um demônio de uma pessoa que está possessa com um demônio menor. Um demônio maior dá uma ordem para o demônio menor, né? E os fariseus, até sabendo disso, uma certa vez eles até acusaram Jesus. Jesus expulsava o demônio com muita facilidade. Falaram: não, ele deve estar possesso de Beelzebu, que é um demônio grande, e aí os pequenos obedecem na hora. Eles falaram, lógico que no caso de Jesus, eles estavam errados. Mas por que eles falaram isso? Porque eles sabiam que isso aí é possível, né? Então, uma pessoa está possessa. Quer dizer, no fundo, uma pessoa que está possessa por um demônio maior e vai expulsar o demônio menor, ela expulsa, mas é meio de mentirinha, né? Aquilo ali é tudo, né? Porque, na verdade, no fundo não expulsou, né? Deu a impressão que expulsou, né? Irmãos, o demônio, se existe uma coisa que ele gosta, é dar show dentro da igreja, né? Lugar aonde foi feito para glorificar o Senhor. Lugar foi feito para honrar, glorificar o Senhor, entendeu? E fazer dentro das regras do Senhor. E o demônio entra para dentro para bagunçar o culto do Senhor, né? Parece a pessoa endemoniada aqui. Todo domingo tem alguém endemoniado aqui. E na maioria das vezes é a mesma pessoa. E nós fica aqui 30, 40 minutos. 1 hora que eu prego normalmente, aqui eu prego em média de 1 hora, hoje menos porque vai ter a Santa Ceia, mas normalmente eu prego em torno de 1 hora. Aí o demônio fica bagunçando aqui 40, 50 minutos, quantas horas de pregação vai ter? 10 só, 10 minutos de pregação. Isso é o que o diabo quer, né? Todo mundo orando em línguas, todo mundo junto, 50 minutos orando em línguas, só sobrou 10 para a palavra, o demônio está contentinho, ele fica satisfeito. O demônio luta desesperadamente porque você não ouça a palavra, porque é a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que te abençoa, a palavra que vai te levar para o céu. O demônio luta desesperadamente para impedir que os crentes sejam instruídos na palavra. Esse é o objetivo dele. Amém? Tem mais enganação por aí do que você possa imaginar. Você não descobriu nada ainda, você não viu nada. Você ainda não viu nada.